Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver mais uma questão do Enem 2021 que envolve conceitos sobre calorimetria. Mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos resolver a questão número 126 do Enem 2021, prova de Física. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like. Lembro que a inscrição é gratuita e que isso ajuda demais no crescimento desse projeto educacional. Ok? Então vamos começar. Questão 126, Enem 2021, Física, prova amarela, que diz assim: na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente, e com isso a economia de gás. A taxa de condução do calor depende da condutividade K do material, de sua área A, da diferença de temperatura ΔT e da espessura D do material, sendo dada pela relação ΔQ sobre ΔT igual a K, que multiplica A ΔT sobre D. Em panelas com dois materiais, a taxa de condução é dada por ΔQ sobre ΔT igual a ΔT sobre D1 sobre K1 mais D2 sobre K2, em que D1 e D2 são as espessuras dos dois materiais e K1 e K2 são as condutividades de cada material. Os materiais mais comuns no mercado para panelas são o alumínio, tem condutividade K20 watts por metro vezes Kelvin, o ferro, que tem condutividade 8 watts por metro Kelvin, e o aço, que tem condutividade 5 watts por metro Kelvin, combinado com o cobre, que tem condutividade 40 watts por metro Kelvin. Compara-se uma panela de ferro, uma de alumínio e uma composta de meia da espessura em cobre e meia da espessura em aço, todas com a mesma espessura total e com a mesma área de fundo. A ordem crescente da mais econômica para a menos econômica e aí seguem as alternativas. Então, a questão típica de calorimetria, e no caso específico, no enunciado, ela já discorreu aí sobre conceitos de calorimetria, da expressão, e basicamente ele já deu a saída para a gente resolver essa questão. Então, temos aqui as duas fórmulas indicadas, aí no caso, para o caso de um material, uma panela com um tipo de material, e para o caso de panela com, no caso aí, dois tipos de materiais. Tá? Então, é basicamente aplicar os dados, e outro detalhe importante é que a área, tanto a área como ele falou a área e no caso as espessuras, já foram dadas e tem um certo padrão, tá? E isso ajuda a gente a facilitar ainda mais os cálculos, tá bom? Então a gente vai mostrar no desenvolvimento como isso vai ser feito, E realmente é uma questão interessante, mas aparentemente, é bem tranquila, uma vez que ele já deu inclusive as fórmulas. E isso aí já adianta mais do que meio caminho. Então vamos lá. Esta questão trata sobre o conceito de calorimetria. Então, utilizando as fórmulas do enunciado, vamos avaliar para as panelas de cada material indicado a situação. Então, com as fórmulas dadas, ele deu fórmula para a gente trabalhar com um tipo de material por panela e, no caso, dois tipos de materiais. Então, analisando cada um desses casos, a gente vai ter, primeiramente, a panela de ferro, onde temos a condutividade 8W sobre mK, tá bom? Como a gente já falou. Então, aplicando aquela primeira fórmula, ΔQ, variação da quantidade de calor, ΔQ sobre ΔT igual a Ka ΔT sobre D, Ou seja, aqui, a única variável nesse caso, a gente vai ter aqui o valor de
da condutividade, né? Então, aplicando aqui o valor da condutividade, já que a área é a mesma, né? A distância e tudo mais, as condições são as mesmas. Então, ΔQ sobre ΔT vai ser 8A ΔT sobre D. 8 vezes a área, ΔT sobre D. Tá? Então, esse para a panela de ferro. Já para a panela de alumínio, vamos utilizar a condutividade igual a 20. Né? Então, utilizando a mesma expressão, né, que a anterior, já que é para um tipo somente de material, tá? Eu tenho ΔQ, ΔT, KA, ΔT sobre D. Então, ΔQ, ΔT, quem é o K? 20, né? 20 vezes o A, vezes ΔT, vezes D, que é a mesma coisa. Então, aqui a gente já percebe que, né, para a panela de ferro, o valor é menor do que para a panela de alumínio, tá bom? Então, aqui a gente já tem uma ordem crescente. Panela de ferro menor do que a panela de alumínio. Seguindo agora para o terceiro caso, que vai ser o cobre com aço, né, já é misto. Então, eu já vou utilizar a outra fórmula dada na expressão. Basicamente isso. Então, panela de cobre e aço, não é isso? Então, temos que a condutividade do cobre, 40, e a condutividade do aço, 5. Então, aplicando, né, a fórmula para o caso, né, de mais de um tipo de material, como informado lá no texto, a gente tem ΔQ, ΔT, A, que multiplica ΔT, no caso aqui da temperatura, sobre, né, ali a espessura, né, do cobre sobre a condutividade do cobre, mais a espessura do aço sobre a condutividade do aço. ΔQ, ΔT, A igual a ΔT, como ele falou que a espessura do cobre e do aço é meio de um e meio de outro, né, correspondente ao total. Então, é meio de D, né, que é o tamanho é o mesmo, né, do D dos anteriores. Então, é meio de D sobre a condutividade do cobre, que é 40, mais meio de D também do aço, sobre a condutividade do aço, que é 5, como está aqui. Tá bom? Então, meio de D sobre 40 é o mesmo que D sobre 40 vezes 2, que dá 80. D sobre 80, está aqui. E meio de D sobre 5 é o mesmo que D dividido por 5 vezes 2, que é 10, né? D sobre 10, tá bom? Então, ΔQ, ΔT, A, ΔT sobre D sobre 80 mais D sobre 10. Aqui a gente aplica, né, o MMC entre 80 e 10 para resolver essa fração, que é exatamente 80. 80 dividido por 80 dá 1. 1 vezes D dá D. 80 dividido por 10 dá 8. 8 vezes D, 8D, mais 8D. Então, tem que A, ΔT, D mais 8D, que é 9D, dividido por 80. Tá? Então, eu tenho aqui novamente, né? Só que aqui eu direto, né? Aqui eu tenho 9D sobre 80D. Essa fração, ΔT dividido por 9D sobre 80D, repito, ΔT, inverto a fração que está no denominador. Então, vai ficar ΔT que multiplica 80 sobre 9D. Ok? E, no caso específico, né, 9D, eu tirando 80 sobre 9, né, separando aqui a fração, o valor numérico, eu vou ter 80 dividido por 9, A ΔT sobre D. Beleza? Com isso, né, essa expressão aqui, fazendo essa divisão, você vai achar 8,888, alguma coisa assim, que vamos aproximar para 9. Tá? Ou seja, 9A ΔT sobre D. Ou seja, comparando os resultados agora, né? Os resultados que nós tivemos, panela de ferro, lembrando, 8A ΔT sobre D. Panela de alumínio, como nós encontramos, ΔQ sobre ΔT igual a 20A ΔT sobre D. E, finalmente, panela de cobre e aço, ΔQ sobre ΔT, 9A ΔT sobre D. Ok? Então, o que nós temos aí? Que o alumínio é maior do que o cobre e aço, que por sua vez é maior do que a panela de ferro. Tá? O menor é a panela de ferro, na sequência, panela de cobre e aço, e o maior, né, panela de alumínio. Beleza? Tranquilo? Com isso, a resposta é a letra B.
a ordem crescente da mais econômica para a menos econômica, como é solicitado, é alumínio, cobre, aço e ferro. Beleza? Com isso, finalizamos aqui este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like. Peço também que você compartilhe este vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.